Boa noite. Nós somos a Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, e eu, Humberto Borergaray, trabalhador desta sociedade, e que aqui estamos para as nossas reflexões tradicionais dos domingos, à noite, 19h30, transmitidos por esses momentos que vivemos via internet, que hoje causou-nos um pequeno atraso na nossa transmissão. As pesquisas realizadas para compreender o medo que todos nós sentimos, os medos que nós sentimos, colocam o medo de morrer em sexto lugar no rol dos medos que as criaturas sentem. Se muitos acreditam que seria o primeiro medo de todos, surpreendem-se com esta colocação. Existem medos que uns têm, que outros não têm. Alguns que parecem até banais, porém são sempre aqueles que mexem com o interior das pessoas, e a morte está sempre listada nestes medos. Mas, olhando para esta colocação em sexto lugar, nós nos animamos em dizer que talvez não seja exatamente o medo de morrer, mas uma preocupação com o desconhecido. Por que nós morremos? O que acontece depois da morte? Não querer morrer é natural, mas o medo excessivo que uns sentem, a revolta que outros deixam-se tomar, os sofrimentos terríveis que acometem alguns, tristezas que por vezes permanecem para o resto da existência, são fatos de difícil entendimento. Desejar prolongar a existência física nossa e dos nossos queridos é normal, é natural. Mas por que nós temos este desejo? Por que nós não queremos morrer? E não querer nem tocar neste assunto muitas vezes, sendo que é fato que se passará mais dia, menos dia, com todos nós. Há correntes de pensamento que dizem que a morte é o fim de tudo, tudo termina com ela. E há alguns até que desejariam que assim fosse, em função do sofrimento, das dores. Então, se a morte termina com tudo, termina com o sofrimento. A morte é, sim, um caminho para o fim do sofrimento, mas que estes ainda não compreendem bem como é que isto acontece. Outras correntes de pensamento buscam comprovar a sobrevivência do ser, que a morte não é o fim. As próprias religiões, todas elas, ensinam que a alma sobrevive ao corpo, que a alma é imortal. Então, assim, nós estamos divididos em duas partes, sendo que uma delas é imortal. E se uma das nossas partes é imortal, por que nos preocupamos tanto com a outra parte que morre?
Por que temos tanta dificuldade em aceitar o abandono do corpo físico, que vai enterrado ou queimado, no lugar de investir naquela nossa parte imortal? Buscar compreender o que seja isso, o que significa, qual o objetivo dessa imortalidade. E assim, a morte é um rito de passagem para essa imortalidade. E o que poderia estar contido nessa imortalidade? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele vem falando a respeito da fé e vai citar alguns expoentes da fé. Fala de Abel, de Noé, de Abraão, de Sara. E no verso 13 deste capítulo, ele diz: todos esses morreram na fé, sem receber as promessas. Quais eram as promessas? Tinha a terra prometida, a terra que mana leite e mel. A própria vinda do Messias era uma promessa que tinha de todos os tempos. Então ele diz: morreram sem receber as promessas, mas olhando-as de longe, crendo-as, desejando-as, confessaram, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, o apóstolo Paulo, não só nessa passagem, define a continuidade da vida, demonstra a sequência da vida, como confirma também a anterioridade da existência. Porque se estes eram estrangeiros, confessaram que eram estrangeiros na terra, teriam que ter vindo de um outro lugar para serem considerados estrangeiros. E se eles estavam aqui naquele momento e olhando ao longe, crendo nas promessas, já tinham para eles noção de que elas estariam em um outro momento da sua existência. Talvez muitos tenham lembrado, neste momento, da passagem em que Jesus responde a Pilatos, quando ele inquire ao Cristo: tu és rei? E ele diz: meu reino não é deste mundo. E se o reino do Cristo, este homem incomparável, não é deste mundo, e se estes que Paulo comenta, que eram as pessoas de fé, exemplos de fé, também partiram daqui sem receber as promessas, demonstra que haverá um outro mundo, uma outra vida, e que então seja uma vida verdadeira, e que esta aqui é transitória, é passageira. E eles, como disse, eram peregrinos na terra, peregrino que caminha longe, que caminha para orar, romeiro. Então parece que estavam aqui na terra para pôr-se em oração, para desenvolver a fé e para depois também se estabelecerem como merecedores de receber a promessa em outros tempos. Mas se nós vamos falar de morte e de sobrevivência do ser, se nós vamos falar a respeito de imortalidade, se nós vamos falar do que se passa para além disso, é necessário
que nós falemos de doutrina espírita, porque foi a doutrina espírita, através do seu codificador, Allan Kardec, a filosofia primeira a aprofundar estes estudos a respeito da morte, do seu significado. Allan Kardec aprofundou a sonda de pesquisa a respeito de morte, de imortalidade, das razões que levam o ser a temer a morte, o que se passa após a vida física, e conversando, perguntando para aqueles que já haviam morrido. E entre, então, as correntes de pensamento que dizem que a morte é o fim, e a corrente de pensamento que defende, que quer ensinar a continuidade do ser, os fenômenos mediúnicos incontestáveis deixam, então, para nós, de forma lógica, irretorquível, a imortalidade do ser, a continuidade da existência. Mas, se nós somos imortais, também serão imortais os outros, os nossos queridos, aqueles nossos amados que já partiram antes, estão nesta imortalidade. Quem sabe estão nos esperando no momento certo. Quando Jesus levantou-se do túmulo e se fez presente entre os seus apóstolos, que estavam perdidos sem saber o que aconteceria, ele fez essa demonstração de que a vida segue e segue para todos. E nós já podemos imaginar, uma hora que chegarmos no mundo espiritual, o reencontro. Aquela pessoa especial que nós lembramos tantas vezes, como será reencontrar? Mas, quando a doutrina espírita, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, começou a expandir-se, houveram muitas críticas, muitas condenações, perseguições. Muitos não a aceitavam, até hoje há aqueles que não aceitam. E muitos cientistas, homens do pensamento daqueles tempos, procuraram pesquisar, envolver-se com os acontecimentos para comprovar a fraude que ali existia. E muitos desses acabaram convencidos pelos fatos e tornaram-se espíritas. Dentre estes, nós vamos lembrar Césare Lombroso. Césare Lombroso, nascido em Turim, na Itália, em 1835, formado médico, psiquiatra, professor de psiquiatria, homem de trabalhos de muita importância na área da psiquiatria, respeitados até os dias de hoje. E ele era contrário, até virulento, ao falar dos fatos mediúnicos, dos acontecimentos espíritas. E outro pesquisador, Ercole Chiaia, convidou-lhe para estudar, para verificar os fatos que aconteciam através de uma médium, Eusápia Paladino, que produzia através dela, sim, fatos fantásticos, de levitação, de transporte de objetos, de movimentação de objetos pesados, de redução de massa corporal, enfim. E ele disse que ele não se envolveria com essas coisas de superstição. Mas, um dia, estando ele a trabalho em Nápoles, onde residia a médium Eusápia Paladino,
novamente Kiaya vem convidá-lo a estudá-lo. E diz a ele, já que estás aqui na cidade, por que não vai observar e comprova o embuste? Então ele aqueceu, mas dentro das condições que ele estabeleceria, que foram aceitas. Então ele impôs que deveriam ser feitos os estudos à luz do dia, num local que ele determinasse, elegeu o hotel onde ele estava hospedado. E ele e a médium em primeiro momento e mais ninguém. E ele assistiu fenômenos fantásticos, movimentar móveis pesadíssimos, fenômenos de levitação, enfim, que acabaram convencendo. Tanto que ele escreve um artigo logo depois dizendo que ele estava envergonhado de ter combatido tão persistentemente os fatos mediúnicos, os fatos chamados espiríticos, mas os fatos estão aí. E eu me orgulho em ser escravo dos fatos. E ele resolveu, então, estudar estes fenômenos junto a médium. E numa destas sessões de estudo, ele diz que chegou e tinha a impressão que naquele dia Eusápia não estava em condição de produzir absolutamente nada. Então ele pediu a ela que movimentasse um tinteiro muito pesado que estava em cima de uma mesa. Ao que ela respondeu, por que contentar-se com bagatelas? Eu posso lhe dar muito mais. Eu posso fazer-lhe ver a sua mãe. Diz ele que não se importou muito com aquela fala, começaram então a sessão, os estudos, e ele começou a lembrar daquilo que ela havia dito, e com certa ansiedade com aquilo, um desejo até. Quando ele percebe movimentar-se junto à médium, que estava sentada no outro lado da mesa. Como fazia parte dos estudos, segura por dois homens nos seus pulsos, foi materializando-se um espírito, num formato feminino, de baixa estatura, diz ele, semelhante à sua mãe, uns 10 centímetros no mínimo mais baixo que a médium. E o espírito vem fazendo a volta na mesa, falando alguma coisa que ele diz que minha surdez não me permitiu entender, mas que todos entenderam. E quando chegou próximo dele, ele pediu que repetisse, ela disse, Césare, filho mio. Retirou uma parte do véu, deu-lhe um beijo. Por mais 8 sessões, ele esteve no convívio com a sua mãe. Não sei se Lombroso lembrou-se ali naquele momento, mas ao lermos a história lembramos da passagem que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, lá no verso 55, ele diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Estando ali, com a sua mãe. O que deveria pensar? O que lhe trouxe ao pensamento, ao sentimento, ao coração? Que novas esperanças lhe hão preenchido o ser? E nós, como poderemos chamar este fenômeno? Nós chamaremos este fenômeno de triunfo da imortalidade. Triunfo da imortalidade. O nosso tema de hoje. Baseado este tema no livro Vidas Vazias, da mentora, da benfeitora, Joana de Ângeles, escrito através da gloriosa psicografia deste
que é, sem dúvida nenhuma, aos 93 anos de idade, o maior divulgador da doutrina espírita no mundo, Divaldo Franco. E nessa mensagem, que muitos pontos já tocamos na nossa reflexão até o momento, a mentora diz que, obedecendo à lei do movimento, os átomos e suas partículas alteram a composição onde se encontram. E em se tratando do organismo físico, essas alterações respondem às energias emanadas pelo espírito. Estas mudanças do organismo físico, estas alterações, elas vão acontecendo até chegarmos ao fenômeno da morte física. Morte que já refletimos muito até o momento. E muitos, por não compreenderem a morte, por não entenderem o que acontece, entregam-se a uma vida na busca de prazeres, da satisfação do corpo, de satisfazer tudo o que lhe chega no momento, sem divisar o futuro. E as dores, os gozos destas glórias, desta vida, são resultado da forma como vivemos anteriormente, de como nos portamos. Causa, muitas vezes, espanto as transformações físicas. Nesse trânsito da infância para a velhice, a decrepitude que chega, as enfermidades deformantes que transformam muitas vezes o corpo físico numa condição aberrante até, acidentes que deixam sequelas sérias. Mas mesmo assim, ali, neste organismo, está vibrando a vida, com os seus propósitos, com os seus objetivos. E nós devemos agradecer a condição, seja qual for que estivermos, porque é uma bênção de Deus para que nós nos purifiquemos interiormente, para a nossa elevação moral e também a assimilação das leis divinas, agindo nos processos reencarnatórios. Orienta a mentora, utiliza cada momento para aprimorar-se, esculpindo no pensamento e na emoção o amor, para modelares o futuro radioso, sempre orientado nas experiências passadas. No livro Céu e Inferno, quarto livro da codificação espírita, no seu 7º capítulo, nós temos o Código Penal da Vida Futura. E no seu 3º artigo ele começa dizendo que não há nenhuma imperfeição da alma que não cause, que não acarrete funestas e inevitáveis consequências, como não há nenhuma qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Assim, tudo aquilo que nós fazemos tem resultado à frente, no futuro próximo, no futuro da imortalidade.
E só a filosofia da imortalidade pode trazer felicidade, porque coloca o ser como escultor da sua própria alma. O que pode dar para alguém que sofre, que sofreu por, quem sabe, a vida inteira, o materialismo? Imaginemos para alguém cheio de dificuldades, dizer, mas tenha calma, tenha paciência, amanhã depois a morte chega e tudo termina. Que consolo, que ânimo se dá para alguém desta maneira. E a doutrina de céu e de inferno, aquele que sofre e não sabe por que sofre, não sabe as razões, não tem um motivo, não assimila bem o sofrimento, vai para o inferno. Que diferença? Sofreu a vida toda. E se ele assimilou bem, não foi revoltado, não reclamou, vai ao céu, mas nesta condição, numa dificuldade física, numa dificuldade do pensamento. Agora, se nesse momento para o céu a alma rejuvenesce, as enfermidades desaparecem, nós estamos falando daí de um outro tema. Então, somente a imortalidade do ser, somente a sequência da vida, as reencarnações é que podem dar um ânimo novo, forças para enfrentar os momentos mais difíceis. Em O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no 4º capítulo, falando da pluralidade das existências, na questão 196, o codificador Kardec vai perguntar aos espíritos, fazendo uma conclusão de tudo que ele veio questionando a respeito da pluralidade, e fazer uma pergunta. Então ele diz, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, senão pelas tribulações da existência corpórea, dar-se-á que a vida material seja como um crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nestas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que faz, somente após várias reencarnações ou depurações sucessivas, atinge o fim para o qual tendem. Volta o codificador a perguntar, mas é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou é o espírito que influi no corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, no ciclo das reencarnações, nos esforços que empreendemos, é que nós vamos construindo a nossa perfeição e a felicidade tão almejada. Nós temos um amigo do coração, querido amigo, um
dos expoentes da doutrina espírita, e que conhecido da maioria de nós, se não de todos, e que esteve inclusive no dia 28 de junho, fazendo a nossa reflexão diretamente de Cuiabá, onde mora, fazendo para nós, para nossa casa, que é Lacordaire Abraão Fayad. Pois este amigo, sua senhora, Dona Neuza, e um dos seus filhos, Neuber, naquele tempo, com 12 anos de idade, estavam no carro, na cidade, e em um cruzamento, um ônibus desgovernado passou-lhe por cima do carro. Neuber ficou gravemente ferido, teve traumatismo craniano, teve lesão no cérebro, passou 18 dias na UTI, teve 6 meses de coma vigiado, e depois teve necessidade de reaprender tudo, a controlar o seu organismo físico, reaprender a andar, reaprender a falar, a expressar-se, tudo com bastante dificuldades, mas seguiu vivendo. E conta então Lacordaire que um dia ele chegou em casa e o filho estava em frente ao espelho chorando. Não lhe viu chegar. Ele aproximou-se, quando ele viu, enxugou as lágrimas e disse: pai, é muito difícil para mim. Eu vejo os meus irmãos indo para a faculdade, dirigindo, e eu não posso fazer nada disso. Eu sinto como se eu fosse um musicista e que tivesse excelente música para apresentar, para mostrar, mas o piano está quebrado. E ele perguntou: que piano? E ele disse: meu corpo. E aí abraçaram-se e Neuber disse: pois é, pai, mas ainda bem que existe reencarnação. Porque, certamente, numa outra existência, eu vou poder manobrar melhor com o meu corpo. Porque nesta, eu devo estar em sintonia com algo de muito equivocado que fiz em outros tempos. Tiremos dele e de tantos que sofrem a imortalidade. Tiremos esta esperança de que a vida continua e de que aquele problema enfrentado no momento fica com o corpo físico e o espírito segue no seu progresso e vai animar outros corpos em outros tempos em condições muito melhores. Assim é que quando nós olhamos para frente, para o futuro, e temos essa certeza absoluta de que nos espera uma nova vida. Como diz a mentora Joana, nós somos os escultores da nossa alma. Nós temos força para trabalhar em nós. Qualquer situação mais difícil que nós vivamos, nós temos a certeza
que a imortalidade triunfa sobre tudo isso. No Livro dos Espíritos, o codificador Kardec, lá na parte já final, que trata das esperanças e consolações, onde ele está falando a respeito das provações terrenas, ele vai perguntar aos espíritos que com ele trabalharam na codificação a perda dos nossos entes caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre e representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, com que vos consolar, por poder comunicar-se com os vossos amigos da maneira que está ao seu alcance, até que tenha outra mais acessível aos seus sentidos. Assim, eles trazem esta esperança de nós podermos comunicar com os nossos queridos, as nossas orações, os nossos pensamentos amorosos, que sempre chegam até eles. Quando nós nos desvestimos dos medos, dos não entendimentos, das incompreensões, quando nós esquecemos que a morte é um monstro, porque foge, quando assim a encaramos, da justiça e da bondade de Deus, nós poderemos pensar melhor a respeito daqueles nossos que já se foram e que na imortalidade eles nos aguardam. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, o Espírito François de Geneve, que outro não é senão São Francisco de Sales, falando a respeito da melancolia, ele diz, no final da sua mensagem, se no curso deste degredo provação se abaterem sobre vós os cuidados, as preocupações, as tribulações, sejais fortes para enfrentá-las. Afrontai-as de frente, dura um pouco e vos levarão ao encontro daqueles amigos por quem chorais, que, jubilosos por verdes outras vezes junto deles, vos abrirão os braços a fim de os conduzirem a regiões inacessíveis às aflições da terra. Só a imortalidade pode nos trazer, só o triunfo da imortalidade, essa esperança
e esta certeza. E assim nós podemos nos animar pela vida, com tanto ânimo como o nosso amigo que trouxemos antes da história, o Neuber Fayat, porque ele disse a seu pai naquele momento: mas eu preciso fazer algo que dê sentido à minha vida. Então, desde aqueles tempos, ele mantém um blog, e se alguém quiser olhá-lo, é Neuber F, HTTP, né? Esses caminhos, neuberf.com. E o blog do Neuber é uma nova visão sobre a vida, mensagens inspiradoras e animadoras. O que anima o Neuber, senão a certeza da imortalidade? E então, aqueles que já estão do outro lado, e que nós choramos aqui. No livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, desencarnado em 1979, jornalista, escritor, espírita, ele inicia o livro falando de morte e vida, e lá diz ele assim: não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra por mares de bonança e amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. E hás de encontrá-lo quando num momento, vencendo as ilusões do teu conflito, possa falar-lhes pelo pensamento. Que Deus nos abençoe a todos e a cada um, e vamos, neste momento, para as nossas preces de encerramento. Podemos cerrar os olhos, deixar o pensamento viajar, e podemos dizer: Pai generoso e justo, queremos mostrar-te a nossa gratidão pela vida, por mais um dia que agregastes à existência física, nas tarefas de sermos melhores do que nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, o esforço de dominar as más tendências, de melhorarmos. Abençoa-nos a compreensão que a vida segue até a perfeição e que estabelecestes na tua generosidade um número infinito de vezes para que nós morramos e retornemos à carne para aperfeiçoar. Obrigado, Pai generoso e justo. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, nestes momentos de dificuldade que todos enfrentamos, mas que a certeza absoluta dos teus cuidados nos preencha
o coração de esperança, e a esperança traz o bom ânimo. E assim seguimos nos nossos diários esforços para sermos sempre e sempre pessoas confiantes e que amparam a todos aqueles outros que convivem conosco e que necessitam de um coração próximo, batendo no mesmo ritmo da fé, da amorosidade, do carinho, da certeza da tua presença sempre conosco. Muita paz e que assim seja.